Como prometido, vamos à segunda parte da análise de mercado iniciada na última sexta-feira, 19 de junho, e que teve como título Meu Deus, a China não vai mais comprar carne bovina do Brasil. Para não nos estendermos muito, não vamos retomar os muitos dados que já apresentamos na análise anterior, mas vamos lembrar apenas que alertamos para a nova agenda que tenta derrubar ou pelo menos segurar o valor do gado gordo no Brasil e manter elevado o preço da carne bovina nas prateleiras do varejo, no que ainda resta de junho e nos próximos meses de 2020. E para os que pensam que esta é apenas uma agenda local, restrita ao Brasil, está muito enganado, pois ela é mundial e tenta ao mesmo tempo derrubar os valores do gado gordo, do suíno e do frango vivo, para que grandes frigoríficos globais consigam derrubar a massa de indústrias de médio e pequeno porte ao redor do planeta, melhorando, é claro, as suas margens de lucro e aumentando o controle do mercado. Mas como vão conseguir cumprir essa agenda? Usando a gigantesca demanda chinesa. E como é que se faz isso? Em primeiro lugar, precisam acostumar seus ouvidos que os embargos chineses estão acontecendo globalmente. E de fato estão, já que a China vem boicotando a carne da Austrália, por exemplo, depois que o governo do país se mostrou alinhado com Donald Trump. Mas e os embargos blefes? Com acerto de 100%, o que foi antecipado por nossa equipe está acontecendo. E um novo capítulo dessa novela foi anunciado nos últimos dias. Só que não aqui, no Brasil, ainda, mas nos Estados Unidos. No final de semana começou a circular a informação que, devido ao temor de que carnes importadas possam estar entre os agentes causadores da disseminação da Covid-19 em Pequim, o governo chinês embargou a carne de frango de uma unidade da Tyson Foods e carne suína de uma das plantas da alemã Tönnies, que é a maior produtora do setor na Alemanha. Além de embargar essas duas unidades, a China também proibiu as importações de salmão fornecido pela Europa. O motivo? O de sempre, o tal do novo surto de Covid, que, segundo relatos, teria afetado milhares de pessoas na capital chinesa, a maior parte trabalhadores das seções de carnes e frutos do mar do Xinfadi, mercado atacadista de alimentos de Pequim. Mas quem está distribuindo essas informações para o mundo? Acertou, a agência de notícias Reuters. Segundo a Reuters, todos os contêineres com carnes, em especial suína, bovina e ovina, pescado e frutos do mar, frutas e legumes que chegam ao porto de Tianjin, passam agora por rigorosa inspeção. Veja bem, a agência de notícias reportou apenas que a inspeção aumentou, mas isso já foi o suficiente para que os oportunistas de mercado entrassem em ação. Como podemos ver, estamos na prática diante de uma nova tentativa de segurar o valor do gado gordo no Brasil. Manobra que foi alertada antecipadamente por nossa equipe, que seria executada antes mesmo do segundo semestre. Afinal, diante da certeza de que preços do gado gordo iriam explodir, a ordem é tentar a todo custo segurar o valor do gado gordo no Brasil e no mundo, mantendo, é claro, o valor da carne bovina no varejo lá em cima. Mas vamos por partes. Como é que você, profissional que opera direto ou indiretamente no mercado do gado gordo e da carne bovina, deve agir? E você que opera com investimentos em companhias ligadas ao setor de proteína animal na Bolsa de Valores? Primeiro, vamos ao caso Tyson. Se você é novo aqui na Rural Business e não sabe como funciona o embargo, vamos a uma rápida explicação. Com a palavra, nosso analista-chefe e estrategista de mercado, Júlio Brissac, responsável por essa análise. Quando é anunciado o embargo real a uma planta frigorífica, acontecem dois movimentos dentro da indústria atingida. O primeiro é redesenhar os embarques dessa planta frigorífica para outras unidades da mesma companhia e que não foram embargadas. Portanto, não existe qualquer perda financeira para a empresa, já que ela redireciona seus antigos contratos, que neste caso são dos chineses, para outras unidades do grupo frigorífico embargado. Em segundo lugar, existe todo um trâmite de saber e contestar, modificar e solucionar os problemas dos lotes vendidos pela unidade. Ah, mas a carne é recusada pelos chineses. A Tyson tem prejuízo, sim, alguns podem dizer.
Meu amigo, entenda de uma vez por todas que quem opera no mercado internacional de carnes nunca fica no prejuízo. Se de fato ocorrer a recusa de um lote, pequeno ou grande, seja de que país for, e olha que isso acontece com muito mais frequência do que os leigos podem pensar, imediatamente o frigorífico dono da carga realoca esse lote de carne para qualquer outro lugar do mundo, caso a ordem sanitária seja de fato radical. Porém, como tudo nessa vida tem ajustes, existe uma grande possibilidade das partes envolvidas negociarem e essa carne acabar entrando em outros portos ou mesmo em países vizinhos e dias depois ser encaminhada para o mesmo destino do país que emitiu a ordem de embargo. Entendeu? Mas é evidente que a indústria aproveita tudo isso para cumprir a sua agenda de melhorar a margem de lucro e começa a executar essa ação assustando os consumidores, mas principalmente os produtores de carnes em países exportadores. Para os antigos assinantes da Rural Business, tudo o que acabamos de falar não traz qualquer surpresa, pois foram alertados sobre isso com bastante antecedência. Mas qual é a atitude que o produtor de gado gordo do Brasil deve tomar? Nenhuma. Isso mesmo, não deve fazer nada. Ou melhor, deve fazer exatamente o que fez no início de 2020, dar as costas para esse tipo de tentativa de derrubar o valor do gado gordo no Brasil. Você não se lembra dessas manobras? Veja as coincidências das datas. Ministério da Agricultura suspende exportação de carne bovina para a China. Governo anuncia suspensão da exportação de carne bovina para a China após caso de vaca louca. Tudo isso vem sendo noticiado desde junho de 2019 na imprensa brasileira. E como a Rural Business tem posicionado seus assinantes? Exatamente como estamos fazendo agora, reforçando o alerta de que falta gado nos campos de pecuária de corte do Brasil para atender a demanda e os preços vão subir. Por isso não cai em mais uma conversinha fiada da imprensa que não entende nada de mercado de carnes e propaga apenas o que alguns mega frigoríficos sonham. Quer saber o que realmente aconteceu com as exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros para a China, depois da mídia anunciar os tais embargos em junho do ano passado? Isso. Veja no gráfico da esquerda que as exportações ganharam fôlego a partir de junho. E à direita você tem o volume total de 2019, que fechou em 822.560 toneladas, ou 14,7% a mais que o exportado em 2018. Veja também que em 5 anos, ou seja, em relação a 2015, o ano de 2019 revela um aumento de 130% nas exportações. Toda essa movimentação promoveu uma receita recorde para os frigoríficos que operam no Brasil com vendas de carne bovina para o mercado chinês, 3,71 bilhões de dólares, ou o mais importante, 14,65 bilhões de reais, o maior faturamento de todos os tempos. E como ficaram os preços médios do gado gordo aqui no Brasil em 2019? Enquanto os frigoríficos ampliavam o faturamento anual em 37%, o produtor de gado viu a arroba subir apenas 11,5% para o boi gordo, passando de R$ 143,00 para R$ 159,47 de média, e de 11,1% para a vaca gorda, que passou de R$ 133,81 para R$ 148,65 a arroba. Pois chegou janeiro de 2020 e os preços do gado gordo subiram, como alertado antecipadamente por nossa equipe. E o que a mídia plantou no mercado? Que China quer renegociar preços da carne bovina no Brasil, que a China renegocia contratos de exportação de carne e frigoríficos sentem efeito. E o que aconteceu na prática? Exatamente tudo que a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business alertou antecipadamente aos assinantes, como recordes sendo batidos no volume exportado, que entre janeiro e maio deste ano deu um salto de 52,2% em relação a 2019, passando de 271,48 mil para 413,17 mil toneladas. Só de abril para maio, as exportações registraram um aumento de 48%. Recorde também no valor da tonelada e no faturamento dos frigoríficos exportadores.
Os embarques de carne bovina para abastecer o mercado chinês renderam a essas indústrias 1,91 bilhão de dólares, ou 81% a mais que o visto em 2019. Em real, favorecido pelo câmbio recorde, se transformaram em 9,27 bilhões, ou 129,5% a mais que o registrado entre janeiro e maio de 2019. Enquanto isso, os preços do gado gordo apresentaram altas de 26%, tanto para o boi, que passou de R$ 151,33 para R$ 190,84, quanto para a vaca gorda, que entre janeiro e maio de 2019 era negociada por R$ 141,64 e fechou a arroba por R$ 178,61 de média no mesmo intervalo de 2020. Diante de tudo o que você acabou de ver, Júlio Brissac reforça que este não é um mercado para amadores e alerta para que você entenda que o fôlego da grande indústria exportadora para derrubar os preços do gado gordo no Brasil não terá efeito algum se o produtor reagir imediatamente a mais essa novelinha, fechando a porteira por alguns dias, como aconteceu em junho de 2019 e em janeiro de 2020. E nem precisa fechar muito, porque os estoques de gado nos campos de pecuária de corte do Brasil estão ainda mais baixos. A velha tática de emocionar os mais inocentes usando a mídia para falar de embargos vai por água abaixo. E mais uma vez, o futuro do mercado está nas mãos do produtor de gado gordo do Brasil. O tempo em que jornais e canais de TV conseguiam derrubar a margem de lucro do produtor e manter a carne bovina cara para o consumidor acabou. Não existe mais espaço para amadores neste mercado. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional e investigativa é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.